E queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Acho que uns 2 anos atrás, eu ministrei uma palavra aqui no Dia dos Pais, e eu falei sobre Jairo, o melhor pai do mundo. E eu estava hoje à tarde orando, pensando, o que eu falaria hoje? Aí o Senhor falou assim: você falou que Jairo é o melhor pai do mundo, mas você se esqueceu de mim, né? E aí eu falei: Senhor, é verdade. Na verdade, o melhor pai do mundo é o Senhor. O melhor pai do universo é o Senhor. Porque o nosso Pai Celestial, Ele não machuca, Ele não fere, Ele não decepciona, Ele não abandona, Ele não falha. Amém, queridos? Os pais na terra, às vezes fracassam, falham, decepcionam, criam até traumas. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano lidar é com o espírito de orfandade que se estabelece. Existem órfãos de pais mortos, mas existem órfãos de pais vivos. É muito mais dolorido e sofrido ser um órfão de pai vivo do que um órfão de pai morto, porque a negligência, o abandono. E eu sei que existe muitas pessoas, por exemplo, eu vi no Fantástico uma matéria uma vez, há um tempo atrás, e eu falei: poxa, o Fantástico falando sobre isso, dizendo que 80% das pessoas que estão presas teve um problema com o abandono na parte paterna. E quando, querido, uma pessoa lida com o abandono paterno, automaticamente ele tem uma crise de identidade. E nessa crise de identidade vem também agora um vazio de pertencimento. Até os 6 anos, se eu não me engano, se tiver algum psicólogo aqui pode me ajudar, até os 6 anos, com a mãe a criança está construindo o amor, a afetividade, mas dos 7 anos em diante, a criança agora vai começar a construir o caráter e a identidade. E muitas crianças, por não ter um pai presente, automaticamente essa criança ela cresce com um vazio de paternidade, com um sentimento de abandono. Então ela sempre vai ter uma crise de identidade muito grande, porque ela não sabe quem ela é, e automaticamente se torna um ser humano inseguro, um ser humano com medo de se lançar, medo de ser reprovado, medo de receber um não, medo, e os medos que paralisam, que geram crenças limitadoras. Mas eu vim aqui hoje para falar para você, queridos, que embora a palavra do Senhor diz que o seu pai e a sua mãe podem te abandonar, o Senhor disse: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu nunca, diz bem bonito assim, eu nunca te abandonarei. O Senhor diz: eu nunca te abandonarei, eu sempre serei, ainda que o seu pai fale com você, ainda que o seu pai te abandone, ainda que o seu pai negligencie a paternidade, ainda que o seu pai se esqueça de você, eu também sou o seu pai. E eu estava orando sobre isso, e Deus começou a trazer ao meu coração algumas coisas maravilhosas, porque a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes, eu não quero ler muito textos bíblicos aqui hoje, mas eu quero ler alguns textos para poder firmar isso que eu estou dizendo. Eclesiastes vai dizer que aquilo que veio do pó, ao pó tornará, mas o que veio de Deus, a Deus tornará. Salomão, na sua crise existencial, ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, e ele começa a falar sobre a morte, e ele diz que o ser humano, existe uma parte que vai voltar para o pó. O que vai voltar para o pó é aquilo que é biológico, é aquilo que é orgânico, mas o que vai voltar para Deus é aquilo que é espiritual. Você, querido, é um ser espiritual, você, querido, é um ser eterno. Você sabia que você é um ser eterno? Você sabia que você tem um espírito que foi criado, foi gerado por um Deus poderoso, criador dos céus e da terra, e na eternidade esse Deus te viu, antes que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, antes que os seus pais dessem um nome a você, o Senhor já o conhecia e já te chamava pelo nome. Um dia, queridos, muito difícil, eu estava participando de um velório, né, e eu estava de um tio, e aí chegou ali para ser também velado o corpo de uma criança de 9 meses, e era irmão de um irmão da nossa igreja. E aí, quando eu cheguei lá no velório do meu tio, né, esse irmão da nossa igreja falou para o irmão dele, que tinha perdido o filhinho,
falou assim: nosso pastor acabou de chegar aqui, você quer que ele dê uma palavra? E aí esse irmão foi lá e falou para mim, falou: pastor, o senhor pode dar uma palavra ali no velório do meu sobrinho? De 9 meses, irmãos, 9 meses, 1 ano, não me recordo certinho, mas era um bebezinho. E aí naquele momento gelou, sabe quando gela por dentro? Porque assim, o que dizer num momento como esse? O que falar para uma mãe, o que falar para um pai que perde o seu filho, ou a sua filhinha de forma assim tão recente? Um pai que está ferido, que está machucado, e eu ali no meio das pessoas já comecei a falar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, o que eu vou dizer? Na hora que eu tiver que ir lá, Espírito Santo, quais são as palavras que eu vou poder entregar para essa família? E tem dias, irmãos, que o Senhor é tão gracioso, que o Pai Celestial, Ele é tão gracioso, que Ele fala conosco, e Ele falou comigo de forma imediata, e Ele disse assim no meu ouvido, sussurrando ao meu ouvido: você vai dizer para essa família, que tem filhos que eu gero para eles, mas tem filhos que eu gero para mim. Ele é pai, mas eu também sou pai. Eles são pais temporários, mas eu sou Pai Celestial, eu sou Pai eterno, por toda a eternidade. O Espírito que eu gerei, não tem fim, por toda a eternidade vai viver. Console eles e diga para eles que o pai que essa criança tem aqui no céu é melhor do que o pai que essa criança tem na terra. Posso ouvir um glória a Deus? E eu fui lá e falei para essa família, eu falei: queridos, tem filhos que Deus dá para a gente, mas tem filho que Deus gera para ele, porque ninguém pode viver lá no céu, na eternidade, se Deus não gerar um espírito aqui, para nascer através do ventre de uma mãe. Então você foi gerado, não pela vontade da carne, você não foi gerado pela vontade do sexo, você não foi gerado pela vontade do adultério, você não foi gerado pela vontade do engano, você não é um acidente, você nasceu nesse tempo, sabe por quê? Porque existe um Deus que é o seu Criador, que criou o seu Espírito, porque o pó voltará ao pó, mas o Espírito irá para a casa do Pai, para viver toda a eternidade. Você é um filho de Deus. Coloca a mão sobre sua cabeça e diz assim: eu sou um filho amado, e eu tenho um pai perfeito. Amém, queridos? Então a mensagem hoje é: eu tenho um pai perfeito. Eu tenho um pai que não me fere, eu tenho um pai que não me machuca, eu tenho um pai que não me decepciona, eu tenho um pai que não falha, eu tenho um pai que não me abandona, eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que me ama. Embora nós podemos ter pais aqui na terra temporariamente, mas nós temos um Pai eterno, um Pai celestial. E é por isso que Jesus, queridos, Ele nasceu como filho. Por que Jesus, sendo o próprio Deus, Ele vem a este mundo como filho? Não somente para garantir para nós a salvação e a morada celestial, mas para restaurar a paternidade espiritual. Assim como Cristo Jesus é filho, nós também somos, e a Bíblia está repleta de textos, e hoje eu quero ler para você uma carta do seu pai. O pai hoje pediu para mim trazer uma carta para você que é filho de Deus. Tem uma carta do seu pai para você, e daqui a pouquinho eu quero ler essa carta. Mas olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Glória a Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque a partir desse versículo Jesus começa a falar do Espírito Santo de Deus, e ele diz assim: não os deixarei órfãos, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É um versículo pequenininho, mas é um versículo riquíssimo, porque Jesus aqui ele já está anunciando a sua morte, ele já está falando que ele vai ser crucificado, que ele iria morrer na cruz por nós. E é interessante que nesse versículo tão pequeno, de poucas palavras, ele se manifesta como Pai, e ele também se manifesta como o próprio Espírito Santo. Porque, querido, você não fica órfão quando você perde um irmão, você não fica órfão quando você perde um amigo, você não fica órfão quando perde um tio, você não fica órfão quando perde um avô. Jesus está dizendo: vocês não vão ficar órfãos. Jesus aqui ele está se colocando: sim, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas vocês não serão abandonados, porque eu vou voltar, mas eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que ama vocês.
Hoje eu estou com vocês do lado de fora, mas quando eu voltar, eu vou habitar e viver do lado de dentro de vocês. Como pai, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E isso aconteceu. Alguns dizem: não, pastor, o Jesus está falando que vai voltar na sua segunda vinda. Não, aonde Jesus está o Pai e está o Espírito. Aonde o Pai está Jesus e o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo de Deus está Jesus e o Pai. Não quero entrar aqui nessas questões da triunidade de Deus ou trindade de Deus, porque vai tomar muito tempo. Mas Jesus está dizendo: eu vou voltar, vocês não serão abandonados, vocês não serão esquecidos, eu não vou deixar vocês abandonados, eu vou voltar, e vou voltar no poder do Espírito Santo de Deus. E começa o ministério do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que até procurei, não consegui encontrar. Há muito tempo atrás eu assisti um vídeo de um pastor chamado Rob Bell. Até eu era para ter pedido para os meninos, que eles têm mais facilidade. Procurei hoje à tarde, não consegui lá. Acho que saiu fora já não, né, da rede social, não consegui encontrar lá no YouTube. Mas é interessante que nesse vídeo, baseado em números, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 29 em diante. Só quero construir aqui o que a Bíblia está dizendo, que Deus é o nosso Pai. Quando o povo de Israel entra em crise, quando o povo de Israel se desespera, né, Moisés dirige uma palavra ao povo. E olha como Moisés fala ao povo: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, porque Ele é Pai. Como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Como um pai conduz o seu filho. E nesse vídeo o Rob Bell, ele grava um vídeo com seu filho de 1 aninho e meio, e ele está num lugar muito bonito, em um bosque, onde tinha muitas árvores, e ele vai fazer uma caminhada com seu filho, e ele coloca o seu filho num equipamento nas costas, um bebezinho de 1 ano e meio mais ou menos, e ele está fazendo uma caminhada naquele bosque, e de repente começa a fechar o tempo, começa a vir algumas nuvens escuras, começa a ter relâmpagos, começa a ter trovões, e de repente começa a gotejar, e começa a vir aquele chuvisqueiro, e a chuva foi se intensificando, e tudo ficou escuro, as árvores começam a se retorcer, com um vento muito forte, uma grande tempestade abate sobre aquele pai e aquele filho ali nas costas, e o pai continua andando de forma acelerada, porque ele tinha que sair daquele lugar do meio dos relâmpagos. E de repente, conforme ele está caminhando, aquele bebê começa a gritar, começa a chorar, desesperadamente, porque ele estava tomando toda aquela chuva gelada no seu rosto, e quando ele começa a chorar, ele começa a gritar, o pai tira o filho das suas costas, daquele equipamento, coloca ele em seus braços, comprime ele sobre o seu peito, e começa a falar ao ouvido do filho, dizendo: fique calmo, meu filho, o pai conhece o caminho. O pai sabe, meu filho, que essa tempestade vai passar. O pai conhece, o pai sabe chegar do outro lado, o pai sabe sair do outro lado. E esse vídeo continua, e ele segurando o seu filho, e de repente quando ele pega o seu filho no braço, ele comprime o seu filho em seu peito, e ele começa a sussurrar ao ouvido do seu filho. De repente o filho para de chorar. O coração daquela criança se acalma, a alma daquela criança se acalma. Mas deixa eu dizer, a tempestade não tinha diminuído, os trovões não tinham diminuído, os relâmpagos não tinham diminuído. Então o que havia mudado? O lugar aonde ele se encontrava. Outrora ele estava atrás, mas agora ele estava no peito do seu pai, ouvindo as palavras do seu pai, dizendo: eu conheço o caminho, filho, eu estou no controle de todas as coisas. Sabe quando você acorda de madrugada, no meio de um problema, no meio de uma luta, no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, e você chora diante de Deus, Deus vai mudar você de lugar, o Pai vai pegar você em seus braços, como Moisés disse para o povo: assim como um pai conduz os seus filhos, Ele conduziu vocês por todo esse deserto, Ele conduziu vocês no Egito, porque Ele está cuidando de vocês.
Nessa noite eu quero profetizar que você tem um pai, que nos dias de dificuldade, nos dias de problemas, nos dias de luta, Ele vai pegar você nos braços, Ele vai sussurrar no seu ouvido e vai dizer: eu estou aqui. E pode ser que nada mude na sua história, nada venha mudar na sua vida, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, mas o lugar e a doce voz desse Pai que está ecoando sobre a sua vida vai trazer a paz, o refrigério à sua alma, mesmo no meio da crise. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Amém? Esse Pai te ama. E é sobre isso, e o Rob Bell ele vai ministrar uma palavra depois sobre isso, baseada nesse texto de que Moisés está falando. Nós passamos pelos desertos, nós enfrentamos as tempestades, nós enfrentamos os vales, mas como Davi disse: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Deixa eu dizer para você, queridos, Deus não te garantiu um caminho tranquilo e totalmente aplainado. Deus não falou para você que você não teria problema, porque às vezes eu vejo tantos cristãos desanimados. Eu nunca me esqueço de uma palavra que o Gu um dia pregando aqui, ele falou algo, Walker, eu vi agora em Marília, vai ter um pastor ministrando no café lá, o segundo nome dele é Walker. Eu falei: uau, olha aí, o cara vai ministrar para pastores lá, né? Acho que, se não me engano, é do exterior, vai estar ministrando, tem o nome de Walker também. Eu falei: glória a Deus, né? Que não está Nino, glória a Deus, né? Sabe, queridos, quando a gente começa a entender que o Pai é na aflição, é na dificuldade, porque é na aflição que há quebrantamento, é na aflição que há um grito, há um choro, é na aflição que a gente fala: papai, me socorre, e Ele muda a gente de posição. Todas as vezes que você precisa, não é que todos os problemas sejam sanados, solucionados, só o que você precisa é que o Pai mude você de lugar. Quantos conseguem entender aí? Amém? Porque eu fiquei pensando, eu ministro uma palavra, por exemplo, como ministrei sobre a Jairo, mas eu sei que existe tantas pessoas. Por exemplo, não me recordo qual foi o pastor na nossa conferência, pediu para vir aqui, os filhos que foram abandonados, filhos de pais divorciados. Irmãos, ficou cheio aqui na frente. Há uma dor no coração de algumas pessoas quando a gente fala de paternidade. Mas deixa eu dizer, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, antes de nós conhecermos o nosso Pai Celestial, o nosso padrão de paternidade era o nosso pai biológico. Mas hoje, querido, deixa eu dizer, o seu padrão de paternidade é o nosso Pai Celestial. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Para que você possa entrar nesse cuidado, nesse amor. João, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, versículo 13, João escreve assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o seu povo, veio para o judeu, mas os judeus não receberam. Contudo, aos que receberam Jesus e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então olha para o seu irmão e diz assim: Jesus veio. Olha para ele aí. Jesus veio para me fazer um filho de Deus. Uau, eu acho maravilhoso isso, extraordinário isso. Sabe por quê? Porque ninguém pode tocar num filho de Deus. Amém, querido? Você está guardado, você está protegido, você está selado com o Espírito Santo de Deus. Você foi comprado, lavado, remido, feito filho de Deus, marcado com o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Então você é propriedade exclusiva do Pai Celestial. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Versículo 13: aos quais não nasceram por descendência natural, o que eu falei para você sobre o nascimento espiritual, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram
de Deus. Coloca a sua mão assim sobre a sua cabeça. Eu não nasci pela vontade da carne, eu não nasci pela vontade do desejo do meu pai e da minha mãe, eu nasci porque foi desejo de Deus que eu viesse à existência, que eu nascesse, que eu viesse a esse mundo e me tornasse um filho amado de Deus. Amém, queridos? Você é um filho amado de Deus. Eu quero ler uma carta para você de Deus, carta do Pai ao seu filho. Essa carta é uma carta que foi escrita pelo pastor Fabiano, lá da igreja da cidade. Ele tem um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. E quando eu li esse livro, irmãos, eu estava no meu gabinete, eu comecei a ler esse livro, e quando eu cheguei já nessa parte, eu fui tomado por um quebrantamento, e eu comecei a chorar, porque eu senti que era Deus falando ao meu espírito, meu Pai falando comigo. E querido, quando isso acontece na nossa vida, tudo muda, porque quando você vem de um mundo de insegurança, de medos, de temores, e quando você ouve a voz do seu Pai, você se transforma num super-homem. Você se transforma numa pessoa cheia de segurança, cheia de fé, uma pessoa confiante, uma pessoa sem medo. Sabe por quê? Porque o Pai está com você. É como Davi, ele fala: Senhor, prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar na tua presença. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero que os meus inimigos saibam que o Senhor é o meu Pai, e que eu tenho um lugar na tua casa, que na tua mesa tem um lugar para mim, e eu posso estar em comunhão contigo, que os meus inimigos saibam que o meu cálice transborda na sua presença. E sinceramente eu li esse texto, da mesa eu entendia que era comunhão, mas o meu cálice transborda, eu falava: meu Deus, o que significa isso? Até que um dia eu estava almoçando com o apóstolo Gilson, e eu perguntei para ele, falei: apóstolo, o que significa isso aqui? E ele disse assim: o meu cálice transborda, significa que quando alguém entrasse na casa de um rei, ele entrava, sentava na mesa, o rei dava ordem para servir o cálice. Se o cálice recebesse só um pouquinho de vinho, significava que era para aquela pessoa ficar pouco tempo naquela mesa. Se ele recebesse meia taça de vinho, ele poderia ficar até na metade, até no meio do jantar. Mas se o cálice transbordasse, era o rei transmitindo uma mensagem: nessa mesa você tem um lugar permanente. E hoje eu quero dizer para você, querido, o cálice, o seu cálice transborda na mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Pai alcançou, preparou um lugar na sua mesa para mim e para você, permanentemente, até, querido, que se cumpra todos os dias nessa terra. Nós temos livre acesso a essa mesa que foi preparada pelo nosso Pai. Então eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos e ouvisse não a minha voz, mas eu gostaria que você ouvisse a voz do seu Pai. Amém? Se eu não me engano é Fabiano Ribeiro. Depois vocês podem comprar o livro Paternidade Bem Resolvida, se eu não me engano. Diz assim: você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos, e até os cabelos da sua cabeça são todos contados, pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive e se move e tem existência, pois você é minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse, e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão
completa do amor. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu faço a você mais que o seu pai terrestre jamais poderia fazer, porque eu sou o pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia, e sobre você eu me regozijo com cantos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração, toda a minha alma, e mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Filho, se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deleita-te em mim, e eu te darei a você os desejos do vosso coração, pois fui eu mesmo que colocou esse desejo em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que você pode imaginar. Lembre-se também de que eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tem sofrimento nesta terra. Eu sou seu pai e amo você assim como amo o meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado, e ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Também veio para dizer a você que eu estou contando veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de tudo que eu amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor novamente. Filho, vem para casa e eu vou fazer para você a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta a você então é: você quer ser meu filho? Eu estou apenas esperando por você. Com seus olhos fechados. Obrigado, Pai. Nós não somos dignos e nem merecedor deste amor. Senhor, no nome santo de Jesus, Abba, Pai, Papaizinho querido, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, mas o Senhor é o nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm pai, mas aquele que não tem um pai biológico, tem um pai espiritual. Pai, no nome santo de Jesus,
transborda, derrama, faz, ó Deus, sobre os teus filhos. Traz sobre eles esse sentimento, Senhor, de pertencimento, esse sentimento de se sentir amado, protegido, guardado, sustentado, provido, em todos os momentos e circunstâncias. Mesmo que o Senhor não mude, ó Deus querido, a situação, a realidade, mas eu peço agora a Ti que o Senhor mude a posição que o seu filho está, diante das suas lágrimas, diante da sua dor, diante do seu sofrimento. Eu peço que o Senhor o tome em seus braços. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Esse texto que eu acabei de ler são partes da Bíblia, irmãos. Aqui está a carta do seu Pai celestial, a carta do Pai que te ama. Esse mesmo texto eu vou ler para você agora, e eu gostaria que essa carta fosse lida na célula, que esses textos fossem lidos na célula, porque quantas pessoas com espírito de orfandade, um coração, uma tristeza profunda por não ter um pai no dia dos pais, quantas crianças que no dia dos pais não tem um pai para ir lá, os pais estão lá, mas ela não tem um pai para estar lá com ela. De repente hoje você não tinha um pai para poder ir celebrar, porque já não está mais no nosso meio, e no lugar de ser um dia de tristeza, de alegria, se torna um dia de tristeza para você. Mas eu vim aqui para dizer para você, que os pais da terra passam, mas o nosso Pai celestial é eterno, é eterno. Eu quero pedir para a equipe de louvor já vir aqui, só quero ler agora esse mesmo texto, dando as bases bíblicas para vocês. Diz assim: você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Salmo 139, versículo 1. Eu sei quando você se levanta e se senta, eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Salmo 139, versículo 2. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Salmo 139, versículo 3. Até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29, versículo 30. Pois você foi feito à minha imagem. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Em mim você vive e se move e tem existência. Atos 17, Atos dos Apóstolos 17, versículo 28. Pois você é minha descendência. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Eu escolhi você quando planejei a criação. Efésios, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Salmo 139, versículo 15, versículo 16. Você foi feito de forma admirável e maravilhoso. Salmo 139, versículo 14. Eu formei você no ventre da sua mãe. Salmo 139, versículo 13. Eu tirei você do ventre dela no dia em que você nasceu. Salmo 71, versículo 6. Contudo, eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. João 8, 41 e 44. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. João 4,16. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você. 1 João 3,1. Simplesmente porque você é meu filho. Por que Deus faz tudo isso? Por que Deus entregou seu filho? Porque você é filho dele, porque Ele ama você, Ele deseja você, Ele tem um desejo de ter um encontro com você. Por isso que Ele diz: você quer ser meu filho?
Porque, querido, nem todo mundo, as pessoas dizem, eu também sou um filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo é criado, criação de Deus. Quem são os filhos? Somente aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Ele diz na sua palavra, aquele que reconhece o meu presente, que eu te dei, que é o meu filho por você. Aquele que recebe Jesus, recebe a mim como Pai. Aquele que entrega a sua vida, recebe a mim como Pai. O meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Eu faço a você mais que seu pai terreno jamais poderia fazer. Evangelho de Mateus 7:11. Porque eu sou o Pai perfeito. Evangelho de Mateus 5:8. Saiba que cada bom presente que vem das minhas mãos, que você recebe, vem das minhas mãos. Tiago capítulo 1, versículo 17. Pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Mateus 6:31 a 33. Meus planos para o seu futuro têm sido sempre cheios de esperança. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu te amo com amor eterno. Porque eu te amo com amor eterno. Jeremias 31, versículo 3. Ele está dizendo, eu te amo com amor inesgotável, com amor que não tem fim, com amor que nunca acaba, com amor eterno. Eu te amei, eu te separei, eu te escolhi. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia. Salmo 139, 17, 18. E sobre você eu me regozijo com cânticos. Sofonias 3, versículo 17. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Jeremias 32, 40. Porque você é meu tesouro mais precioso. Êxodo 19, versículo 5. Eu desejo estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. Jeremias 32, 41. E mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Jeremias 33, versículo 3. Filho, se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Deleita-te em mim, e eu darei a você os desejos do vosso coração. Salmos de número 30, capítulo 37, versículo 4. Pois fui eu mesmo que colocou esse desejo em seu coração. Filipenses 2,13. Eu sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Lembre-se também de que eu sou o Pai. Eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Salmos 34, 18. Como um pastor carrega um cordeiro e ele carrega você perto do seu coração. Isaías 40, 11. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos, a sua dor, o seu sofrimento passará. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e versículo 4. Afastarei de você toda dor e todo sofrimento nessa terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu sou o seu Pai e amo você, assim como amo ao meu filho Jesus. João 17, versículo 23. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. João 17, versículo 26. Ele é a representação exata que eu sou. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Romanos capítulo 8, versículo 31. Também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Eu não estou contando os seus pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. 1 João capítulo 4, versículo 10. Eu desisti de tudo que eu amava para que pudesse ganhar o seu amor. Romanos capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Se você receber o presente do meu filho
Jesus, você recebe a mim. 1 João 2, versículo 23, e nada poderá separar você do meu amor. Novamente, Romanos 8, 38, 39, filho, vem para casa, e eu vou fazer a maior festa do céu. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, eu sempre fui um pai, e sempre serei pai. Efésios 3, 14, Efésios capítulo 3, versículo 14, versículo 15, a minha pergunta a você, então você quer ser meu filho? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, eu estou apenas esperando por você. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e versículo 32, o Pai tem uma carta para você. Em todos esses textos, o Pai está se dirigindo a você como um pai que fala ao seu filho. E eu quero encerrar aqui, queridos, com essa pergunta dessa carta do pai ao seu filho: você quer ser meu filho? O pai está perguntando: você quer ser meu filho? Pastor, o que eu preciso fazer? Coloca para mim Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberem, aos que crerem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Segura aqui. Se nós podemos nos tornar filho de Deus somente crendo em Jesus Cristo, então o que nós somos quando nós não cremos? Quando nós não entregamos a nossa vida para Jesus? Nós somos criaturas de Deus, fazemos parte da criação. O lar celestial é para filhos e não para criaturas. Só vai entrar na casa do Pai e sentar na mesa com o Pai aqueles que são filhos.